salve Maria, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Coresp, onde todas as quartas-feiras, sempre às 19 horas, temos mais um episódio da nossa Academia Mariana, esses nossos vídeos de formação aos nossos irmãos e irmãs congregados marianos. No episódio de hoje, quem somos? Há muita dúvida sobre o que são as congregações marianas. Muito comum encontrar congregados que dizem: eu sou parte do movimento mariano, eu faço parte do movimento mariano. Muitas dioceses consideram as congregações marianas um movimento, algumas até consideram as congregações marianas pastorais. Mas afinal de contas, quem somos? Então a resposta está no número 1 da nossa regra de vida. As congregações marianas são associações religiosas públicas, no sentido canônico da palavra, de âmbito nacional, erigidas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que lhes aprova a regra de vida. Então, nós somos uma associação, e associação pública de fiéis. O que é isso? É preciso entender o que é uma associação pública dentro da igreja, dentro do Código Canônico, nas leis da igreja. Uma associação pública não significa de maneira nenhuma uma repartição pública, como nós entendemos nas entidades governamentais, e muito menos significa que qualquer um pode ingressar na congregação mariana. Oportunamente, em outro episódio, nós podemos comentar um pouco sobre as características do congregado e quem pode ser congregado ou não pode, porque não pode ser congregado mariano. Então, a associação pública não é isso, não é uma instituição que qualquer pessoa pode participar. Ela vai ter sempre as suas regras, no nosso caso, a nossa regra de vida. Então, diz o Código de Direito Canônico, no cânon 298, na igreja existem associações distintas dos institutos de vida consagrada e das sociedades de vida apostólica, nas quais os fiéis, clérigos ou leigos, ou conjuntamente clérigos e leigos, se empenham mediante esforço comum para fomentar uma vida mais perfeita, ou para promover o culto público ou a doutrina cristã, ou para outras obras de apostolado, isto é, iniciativas de evangelização, exercícios de obras de piedade, animação da ordem temporal, com espírito cristão. Então, existem na igreja dois tipos de associação: associação pública, que é o nosso caso, e associação privada. As congregações marianas, por assim dizer, são as primeiras associações públicas da igreja. Antes das congregações marianas já haviam associações de fiéis, mas não neste modelo que nós temos. Das primeiras associações da história da igreja são as ordens terceiras. A Ordem Terceira de São Francisco, a Ordem Terceira do Carmo, a Ordem Terceira Nossa Senhora das Mercês, a Ordem Terceira dos Dominicanos, enfim, as ordens terceiras ligadas a uma ordem religiosa, né? No caso, os franciscanos, carmelitas, dominicanos, mercedários. Então, isso foi muito comum na Idade Média, essas ordens terceiras, que eram leigos que viviam a sua vida laical sob a regra da ordem primeira, a qual estavam ligados. Então, era esse tipo de associação que havia na igreja, até as congregações marianas. Inclusive, muita gente confunde e dá à congregação mariana um certo status de ordem terceira, como sendo uma espécie de ordem terceira dos jesuítas. E nós não somos uma ordem terceira dos jesuítas e nunca fomos. Nós somos uma associação de fiéis católicos, associação pública, criada por um padre jesuíta, criada pelos jesuítas, assistida pela Companhia de Jesus. Porém, nós não seguimos a regra dos jesuítas, como fazem as ordens terceiras com as suas respectivas ordens primeiras. Nós não somos jesuítas, nós somos inacianos. É diferente. Ou seja, nós não seguimos a regra dos jesuítas ao pé da letra, como fazem as ordens terceiras, mas nós seguimos a espiritualidade inaciana, a espiritualidade de Santo Inácio de Loyola, e dela nascemos através do nosso fundador, Padre Jean Leny. Então, essa diferença é muito importante. Sempre fomos inacianos, seguimos a espiritualidade inaciana e fomos, sim, por muito tempo ajudados e guiados pelos jesuítas, mas nunca seguimos as suas regras totalmente. Então, aí uma diferença que nos separa das ordens terceiras.
mas nós somos uma associação pública. E eu já falei que existem associações privadas. Então, qual é a diferença? A associação pública de fiéis é criada pela igreja e não pelos fiéis. Então, ela é criada pela igreja para agir em nome da igreja. Nós vimos na nossa regra de vida, número 1, que as congregações marianas do Brasil foram criadas, uma associação pública criada pela CNBB, para exercer as obras de apostolado próprias da igreja. Então, a igreja, ao criar uma associação pública, ela concede a essa associação o direito de agir em seu nome. Por isso, são associações públicas, são próprias do território pelo qual foram constituídas, no nosso caso aqui, o Brasil. Então, em todo o Brasil, é a possibilidade de trabalho apostólico das congregações marianas, porque para isso fomos criados e com este privilégio agimos cumprindo a missão que a igreja nos confia como associação pública e agindo em nome da igreja. Por isso, todos os nossos atos, todas as nossas ações devem sempre estar em comunhão com a igreja, em comunhão com as autoridades. O próprio Papa Pio XII, na Bisseculares, louva o apego das congregações marianas à autoridade da igreja. Então, este é o sentido da associação pública. E a associação privada, qual a diferença? A associação privada, ela é criada por fiéis, pode ser criada por fiéis, em âmbito diocesano, arquidiocesano ou até em âmbito nacional ou mundial, e ela tem os seus estatutos revisados e aprovados pela Igreja. Isso para usar o nome de católico. Para ser uma associação católica, ela precisa ter os seus estatutos aprovados pela autoridade eclesiástica, o bispo diocesano, a CNBB ou até a Santa Sé. Porém, esta aprovação não lhe confere o direito de associação pública. A associação privada, então, ela tem um trabalho específico, ela é constituída para uma determinada finalidade e ela age apenas em busca daquela finalidade a qual ela foi criada, e criada por fiéis e não pela igreja. E ela, por isso, não age em nome da igreja, não tem esse privilégio de agir em nome da igreja. Então, esta é a principal diferença. É possível encontrar essas diferenças no Código Canônico a partir do Cânon 298. Quem quiser depois pode pegar o Código Canônico, ele é bem específico quanto aos direitos e deveres dessas associações públicas e privadas e essas diferenças. Não cabe aqui a gente ficar tratando maiores detalhes, que aqui nos interessa apenas, nesse momento, fazer essa diferenciação. Alguém poderia pensar assim: temos então uma vantagem sobre a associação privada? Temos uma vantagem, sim, mas temos uma responsabilidade ainda maior, porque enquanto associação pública agimos com o consentimento da igreja em nome da igreja, não em nosso próprio nome. Então, quando fazemos alguma obra, não é em nosso nome, mas é em nome da igreja que nos concedeu esse direito e nos deu essa missão. Então, muito maior é a nossa responsabilidade. Quando um congregado vai, uma congregação, um congregado exerce uma obra de apostolado, vai fazer uma missão, fazer uma catequese, uma formação, qualquer atividade que seja, qualquer obra da congregação mariana, ele o faz em nome da igreja. Ele o faz pela missão confiada pela igreja às congregações marianas. Nós temos aí pelo Brasil trabalhos maravilhosos feitos por muitas congregações e federações. Então precisamos ter sempre essa consciência dessa responsabilidade. Não agimos em nosso nome, agimos em nome da igreja. E por isso precisamos estar sempre em comunhão com a igreja. Eu não posso, então, numa formação como estamos fazendo aqui, eu não posso ensinar nada que seja contrário ao ensinamento da igreja, porque temos nos nossos ombros esse peso da associação pública, de agir em nome da igreja, esta missão que nos é confiada pela igreja, este envio, por assim dizer. Por isso, tudo deve ser muito bem preparado, muito bem embasado pelos documentos da igreja, pela nossa regra, pelos catecismos, para que possamos desenvolver bem os nossos trabalhos com toda a responsabilidade e cumprir dignamente esta missão que nos é confiada pela Igreja, e nós cremos que toda esta missão confiada pela Igreja é também missão confiada por Deus, é a nossa vocação. Nós cremos que ser congregado mariano é vocação, enquanto chamado, a partir do chamado se tem também uma missão.
Então, participamos desta missão da igreja, missão confiada por nosso Senhor Jesus Cristo de evangelizar a todos os povos, de ensinar a todos os povos, de sermos como era o nosso Papa, uma igreja em saída. Então, tenhamos esta consciência e saibamos então definir nossa associação, né? Tenhamos essa consciência. Somos uma associação e uma associação pública e temos direitos e deveres de uma associação pública. Então é preciso que os nossos congregados, nossos dirigentes, as nossas federações tenham consciência disso nas suas ações e das suas responsabilidades, para que possamos cada vez mais e melhor cumprir a nossa missão. Obrigado a todos. Que a Virgem Santíssima, nossa mãe, rainha e advogada, nos abençoe. Salve Maria.